Senhor, a todos que estão nos assistindo, aqui é Juninho do Espírito Santo. Eu gostaria de estar mandando um abraço para todos, pedindo já para você dar o seu like, para você estar curtindo o canal. Hoje, sábado, quase 5 horas da tarde, e vamos gravar o vídeo de jovens hoje. Amanhã já é a escola dominical, a lição número 9, estamos aqui com o computador para poder gravar essa aula com você. A oração do fariseu e do publicano é o tema. Oração do fariseu e do publicano. O texto do dia ele vai dizer assim: qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Lucas capítulo 18, versículo de número 14. A síntese da lição ela fala aqui: na parábola do fariseu e do publicano, Jesus nos ensina preciosas lições através das orações desses personagens: justificação, misericórdia divina, coração sincero e o valor da humildade são alguns dos temas abordados. A lição começa aqui, ele fala sobre o eu, para evidenciar a glorificação do eu e demonstrar a dinâmica da misericórdia divina na oração do publicano. E aqui a lição começa falando da oração do fariseu. Olha o que ele diz aqui. O tema, pastor Marcos Tedesco, um abraço, ele que escreveu essa lição da CPAD Jovens, um abraço para ele, um grande abraço. A oração do fariseu, a aparência da santidade. Assim que o fariseu chegou ao templo, permaneceu em pé e sozinho, justamente para não se misturar com as demais pessoas. Aqui nós vemos uma atitude do fariseu, demonstrando, e claro, para nós observarmos essa atitude do fariseu, e ao mesmo tempo observarmos nos dias de hoje atitudes de pessoas que se acham tão além da média, de santidade, ou qualquer coisa que seja, o fato de não querer se misturar com outras pessoas. E aqui não mostra que era algo de não se misturar por timidez. Realmente não se misturar porque não achava as pessoas dignas de estarem juntas ali. E aqui diz, também buscou estar em uma posição que lhe conferisse destaque. E aí ele coloca que não era, que ele falou que não era como os demais homens. Então ali ele demonstra a sua superioridade para com os outros. Ele demonstrava que ele teria que não se misturar por causa da superioridade dele. E aqui, por isso, buscando estar sozinho. E aqui diz que o foco do fariseu não estava em mostrar em suas imperfeições diante da perfeição divina, mas ele queria demonstrar todo o orgulho dele, essa palavra orgulho que tem derrubado muitas pessoas. O fariseu demonstrava aqui, ele era orgulhoso, ele não queria ficar perto dos outros eram pecadores, e que ele achava que os outros eram tão pecadores assim, e ele não. E aqui nós vemos um contraste com a ardente fala do apóstolo Paulo, que confessou ser o principal dos pecadores. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15, aproveitando, assisti agora pouco um filme, algumas horas atrás ali, um filme sobre Paulo, apóstolo de Cristo. Pense num filme legal, uma indicação minha para você assistir, muito bom. No prefácio dessa parábola, Jesus usa uma palavra para revelar uma grande falha no caráter do fariseu. Qual que é? Desprezar. Então o verbo aqui, diz aqui que o verbo revela um egoísmo religioso. E é o que mais nós encontramos, irmãos, queridos que me assistem aí. Esse egoísmo religioso, esse ar de superioridade. E eu vou falar mais um detalhe, não é só no fato de você estar dentro de uma casa adorando a Deus, a casa de oração, mas esse ar farisaico, esse ar egoísta, religioso, repulsivo, nós encontramos em diversos lugares. Nós encontramos pessoas
famosas, às vezes pessoas que estão no nosso meio, ou pessoas que têm uma fama no louvor, ou um ensinador mesmo, que o ar é superior. O ar são de pessoas que se acham, infelizmente. E nós encontramos isso no nosso meio também, das pessoas que ensinam a Bíblia Sagrada, infelizmente. Então aqui nós vemos esse verbo revela um egoísmo religioso repulsivo, protagonizado por pessoas como o fariseu. Então aqui nós vemos esse orgulho, essa glorificação do eu, que é o segundo subtópico aqui. E é claro que quando eu vejo isso, que o nosso pastor Marcos Tedesco, que escreveu, e glória a Deus pela vida dele, que ele é uma pessoa que não é desse jeito. É uma pessoa usada por Deus, uma pessoa que não tem esse ar farisaico, que infelizmente nós vemos em muitos ensinadores do Brasil afora, pregadores, que infelizmente tem esse ar. Eles se acham a última bolacha do pacote, o gás a coca, né? Ou se acham que estão em Hollywood e são os caras, e aí não. Graças a Deus pela vida de pessoas como o pastor Marcos e outros que não são assim. Mas continuando o que ele escreveu aqui, glorificação do eu. Ao passo que o publicano buscava a misericórdia de Deus e assumia sua condição de pecador, o fariseu cometia uma falta de considerável gravidade, glorificação do próprio eu. Então o eu dele ali, o ego, ele se achava o cara, ele se achava, ele tinha o próprio orgulho dele, era orgulhoso, e em sua oração, de aproximadamente 3 dezenas de palavras, está escrito aqui que ele se promove pelo menos 7 vezes. E aqui, ó, não roubo, não sou injusto, não adultero, não sou como publicano, jejuo e dou os dízimos. Aqui ele se apegou em 7 pontos que ele achava que ele era o cara por isso. Desprezando o publicano. O publicano, que daqui a pouco a gente vai falar quem era o publicano, né? Mas ele desprezava. Pelo fato de ser dizimista, e nós cremos assim que as pessoas elas têm que devolver o dízimo, não dá mais devolver o dízimo, mas o fato aqui de dízimo, ele se apegava nisso e achava que ele era muito crente pelo fato de dar os dízimos. É claro que eu abro um parênteses aqui também para explicar sobre o dar os dízimos, é um sinal de gratidão nossa, quando nós devolvemos o dízimo. É claro que o fato de eu não dar, de eu devolver o dízimo aqui, ele não posso me achar o cara, a pessoa, nossa, mas também de eu não dar o dízimo também não posso achar que estou correto. Então, o dar o dízimo, tá bom, você deu, devolveu, glória a Deus por isso. Mas você não deu o dízimo, está errado também. Um erro não justifica o outro. Mas aqui no caso dele, ele se achava por isso. Ele se achava por jejuar. E aqui não há espaço ao Deus amoroso em sua fala, apenas para a promoção das suas próprias supostas qualidades. E aqui ele fala sobre, destacando aqui a sua autoconfiança, se inflar, ou seja, se achar, tem que às vezes pegar uma agulhinha da humildade e murchar essa autoconfiança, esse se achar, esse ser crente. E aqui diz, a ação e o cuidado de Deus para nossas vidas requer uma postura de completa renúncia de nós mesmos. Ou seja, a oração dele era cheia de orgulho, a oração dele se achava, e aí Deus ele não aceita. Diz aqui até no outro subtópico, será humilhado. A oração do fariseu foi, se considerarmos o número de palavras 7 vezes extensa do que a do publicano. Além disso, foi construída com a finalidade de apresentar alguém que aos olhos do autor deveria ser exaltado. Então ele não reconhecia o que merecia a Deus, mas ele, na oração dele, ele se colocava como o cara, ele se colocava como alguém exaltado, alguém se exaltando, alguém se glorificando a ele mesmo. Essa é a postura errada dele, uma postura que nós não devemos ter, porque nós necessitamos da misericórdia de Deus e precisamos que ele venha nos ajudar. E aqui ele cita alguns pontos aqui, ó, Nabucodonosor, algumas pessoas, Amã, Absalão
e outros, né, que na Bíblia são citados aí, que se acharam poderosos. Em nossas trajetórias e experiências, fujamos dessa armadilha terrível que é o orgulho. Então, Deus está te usando, glória a Deus. Deus está te usando para orar, pessoas serem curadas, libertas, salvas, transformadas, glória a Deus. Mas a todo momento, pare e pense, opa, não sou eu, é Ele que está fazendo. Pare e pense e lembre disso sempre. E aqui diz a oração do publicano. Sou um pecador. Agora veja a diferença. O publicano, ele era indesejado aqui pelos judeus. Por quê? Porque ele que cobrava os impostos e recolhia os impostos. Então o pessoal não suportava ele, não queria andar junto. Geralmente não andavam junto. E aqui tem exemplos. Mateus era um publicano, Zaqueu era outro. Então as pessoas não queriam ficar muito próximos deles. E às vezes está escrito aqui que eram impedidos de entrar até em sinagogas. Imagine. Então não tinham amizades. Mas a oração dele era diferente. Por quê? Porque na oração dele encontrava-se realmente confessando as falhas, os pecados, confessando a necessidade de ter Deus na vida deles, a necessidade da misericórdia de Deus. Essa era a diferença do publicano, que era odiado pela maioria, mas que reconhecia que necessitava de uma mudança, que precisava de Jesus. A diferença é que o fariseu, o cara conhecedor da lei e tal, mas não estava realmente reconhecendo que precisava do Senhor na vida dele. Por quê? Queira ou não queira, usado ou não, todos nós precisamos reconhecer que sem Deus nós não fazemos nada. Olha a diferença então. O publicano orava sozinho, mas reconhecia o quanto pecador ele era e o quanto ele necessitava. E aqui, na continuação aqui, nós vemos que o fariseu buscava a solidão para não ser contaminado com a imperfeição dos outros. Já o publicano, ele se separava porque ele se achava indigno e precisava de Deus na vida dele. E aí nós vamos olhar quem foi justificado por Deus. Foi o fariseu com a oração dele cheia de oratória, mas o problema não era a oratória, não tem problema ter oratória, né? O problema é não ter humildade. Então, qual Deus justificou? O fariseu ou o publicano? E aqui nós vamos ler justificados por Deus. O publicano, ao ouvir falar das verdades divinas, sentiu seu coração arder. A sua consciência acusava os seus pecados e o levava a um incômodo crescente. Era preciso fazer algo. Enfim, para onde ir? Não havia para onde fugir, nem onde se esconder. Só havia uma possibilidade. Deus. Então essa possibilidade dele, ele notou, viu que precisava e foi ao Senhor. Foi buscar esse perdão, foi reconhecer a sua pequenez, reconhecer o quanto era falho, o quanto precisava de Deus na vida dele. Diferença muito grande do fariseu, que não reconhecia, se achava o cara, entendeu? Se achava a pessoa principal, a pessoa, infelizmente. E aqui nós observamos que ele alcançou a bênção na vida dele. Por quê? Porque ele se humilhou, ele reconheceu. E a Bíblia diz que o humilhado, que se humilha, vai ser exaltado. Quem se exalta, quer sentar nos primeiros bancos, que sou cara e tal, é humilhado. E aqui nós vemos essa oração, essa diferença. O fariseu achando que estava sendo o famosão, sendo alguém que a oração dele estava sendo recebida, a oração dele estava... E não, na verdade. Continuando aqui o 3, o pobre homem chegou diante de Deus com humildade e reconheceu sua condição. E o fariseu, orgulhoso. Então, aqui nós vemos quem que realmente se humilhou. Quem se humilhou foi o publicano. E ele humilhou-se, porém Jesus o valorizou e exaltou. Ao que se exaltara, restou a reprovação por parte dos que entenderam a mensagem da parábola. Na parábola ele estava explicando esse fato de se humilhar para alcançar o reino. Quem se acha o santo, o cara, o poderosão, vai ser humilhado. E aqui nós vemos, e nos dias de hoje nós vemos muito isso, pessoal. Quando o homem se percebe pecador, tem início o processo que o deixará pronto para ser finalmente salvo. Esse reconhecimento, pessoal. Então, precisa haver esse
esse reconhecimento que precisa se humilhar. Né? Vemos o finalzinho já aqui, então. A glória não deve repousar no homem, mas sim a todo tempo emanar do Pai e assim ser bênção sobre todos. Enfim, o Senhor é o nosso pastor. Basta. Salmo 23, versículo de número 1. O Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. E a conclusão aqui, eu peço para você dar o teu like, hein? Conclusão, e divulgue para mim, por favor, porque já é 5 horas da tarde, até eu postar, quase ninguém vai assistir. Então divulgue e nos ajude a divulgar o canal. E ali embaixo, no canal, vai estar embaixo o link dos juvenis, o link também dos adolescentes, tá? E quero ver se eu começo a entrar na gravação dos pré-adolescentes também. Vamos ver. Conclusão. Ao estudarmos as orações presentes na parábola do fariseu e do publicano, podemos perceber 2 grandes verdades. O quanto as aparências enganam e quão maravilhosa é a misericórdia de Deus por nossas vidas. Que possamos, ao orar, buscar o Senhor com integridade, sinceridade, confessando nossas falhas, aceitando o sacrifício de Cristo e com alegria celebrar a oportunidade que nos é dada em ser chamados filhos de Deus. Tá bom, pessoal? Um abraço para vocês. Obrigado. Continua orando por nós aí, tá? Precisamos de respostas do Senhor. E Ele é especialista em dar resposta, né? Então, um abraço para todos aí, obrigado e continua aí no canal Juninho Espírito Santo, Dependentes de Cristo. Até!